Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Filosofia de Boteco. Hoje vamos nos aventurar pelas profundezas do pensamento de um dos maiores filósofos da modernidade, Jean-Jacques Rousseau, que já foi mencionado no episódio sobre o livro Podres de Mimados de Theodor Darlimpo. Prepare-se para uma análise crítica e minuciosa do Contrato Social, uma obra que não apenas moldou o pensamento político do iluminismo, mas que também continua a reverberar nas discussões sobre justiça, igualdade e liberdade nos dias de hoje. Vamos explorar o contexto histórico, os conceitos fundamentais, as promessas e o perigo dessa visão que oscila entre o ideal de um paraíso igualitário e os riscos de uma utopia nefasta. Para entender as ideias de Rousseau, precisamos primeiro mergulhar no contexto em que ele viveu e escreveu. O século XVIII foi uma época de grandes transformações na Europa. Conhecido como o século das luzes ou o iluminismo, esse período foi marcado por uma série de mudanças intelectuais, culturais e sociais que desafiavam as tradições e hierarquias estabelecidas. As monarquias absolutistas estavam sob pressão. A Revolução Industrial começava a transformar o tecido social e os pensadores iluministas estavam promovendo ideias de razão, progresso e direitos individuais. Rousseau nasceu em Genebra, em 1712, numa época em que as ideias iluministas estavam começando a ganhar força. No entanto, Rousseau não se encaixava perfeitamente na moldura dos pensadores iluministas tradicionais. Enquanto as figuras de Voltaire e Montesquieu exaltavam a razão, o progresso científico, a racionalidade como caminhos para a melhoria da sociedade, Rousseau via a civilização como uma força corruptora que afastava o homem de sua bondade natural. Rousseau era um crítico feroz da desigualdade e acreditava que a propriedade privada era a principal fonte de corrupção e injustiça social. Sua visão era radical, especialmente para a época. Ele acreditava que a sociedade deveria ser completamente reorganizada para refletir os princípios de igualdade e liberdade. Essas ideias encontraram sua expressão máxima na obra O Contrato Social, publicado em 1762, uma obra que procura responder às questões fundamentais de como os seres humanos podem viver juntos em uma sociedade justa. O contrato social começa com uma afirmação que se tornou uma das mais famosas da filosofia política. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Com essa frase, Rousseau expressa sua crença de que a sociedade, em vez de proteger e promover a liberdade humana, tal como John Locke propunha, aprisiona e a distorce. Para Rousseau, a única forma de recuperar essa liberdade perdida seria através da criação de um novo contrato social, um pacto coletivo em que todos os membros de uma sociedade concordam em submeter-se a uma vontade geral que busca o bem comum. Rousseau imaginava uma sociedade onde todos os cidadãos participassem diretamente na formação de leis, garantindo que essas leis refletissem a vontade geral. Ao contrário de outras formas de governo, onde o poder é delegado a representantes, Rousseau acreditava que a soberania residia diretamente no povo. Esse modelo de democracia direta era, para ele, a única forma legítima de governo. A ideia de Rousseau era que, ao entrar nesse contrato social, cada indivíduo cede sua liberdade natural em troca de uma liberdade civil, protegida e garantida pelas leis que ele mesmo ajudou a criar. Nessa sociedade ideal, todos seriam iguais perante a lei, e a desigualdade tão presente no estado de natureza e nas sociedades corrompidas pela propriedade privada seria eliminada. Essa visão de um paraíso igualitário é sem dúvida poderosa. Ela oferece uma imagem de uma sociedade justa, onde cada pessoa tem tom de voz e as leis são expressamente direta e expressão única da vontade do povo. Para Rousseau, essa era a forma de recuperar a liberdade perdida e de construir uma sociedade em que a justiça fosse uma realidade e não uma aspiração. Todavia, como acontece com todas as utopias, o contrato social também levanta questões e preocupações profundas. Muitos críticos apontaram os perigos inerentes à visão rousseauiana.
Uma das críticas mais recorrentes é a de que o conceito de vontade geral pode facilmente se transformar em tirania da maioria. Se todos devem submeter-se à vontade geral, o que acontece com aquelas opiniões e necessidades diferem da maioria? A noção de que os indivíduos podem ser forçados a ser livres se não concordarem com a vontade geral é para muitos uma contradição perigosa. Esse conceito abre a porta para a opressão em nome da liberdade e da igualdade. Além disso, Rousseau parece subestimar os perigos de concentrar tanto poder em uma única entidade, a vontade geral. Em um cenário onde essa vontade é manipulada por líderes autoritários ou demagogos, o resultado pode ser uma sociedade em que a diversidade de opiniões e a liberdade individual são sacrificadas em nome de um ideal utópico. A história tem mostrado repetidamente os perigos de tentar impor uma única visão do bem comum sobre a sociedade diversa e pluralista. O contrato social de Rousseau, apesar de suas boas intenções, por assim dizer, pode ser visto como um prenúncio das distopias modernas, onde o ideal de igualdade se transforma em um pesadelo totalitário. Apesar dessas críticas, o impacto de Rousseau na filosofia política e na história das ideias é inegável. O contrato social inspirou muito dos movimentos revolucionários que surgiram após a sua publicação, incluindo a Revolução Francesa, que buscou implementar muito dos ideais russonianos de igualdade e justiça. Além disso, suas ideias continuam a influenciar as teorias políticas modernas, especialmente em debates sobre democracia, justiça social e direitos humanos. Nos dias de hoje, as questões levantadas por Rousseau sobre o equilíbrio entre liberdade individual e bem comum permanecem tão relevantes quanto sempre foram. A busca por igualdade é uma força poderosa em nossa sociedade, mas como Rousseau nos lembra, essa busca deve ser conduzida com cuidado. Devemos sempre estar cientes dos perigos de idealizar demais nossas aspirações, de tentar impor uma visão singular de justiça sobre uma sociedade complexa e diversificada. Rousseau também nos desafia a reconsiderar nossa relação com a liberdade. Ele nos lembra que a verdadeira liberdade não é simplesmente a ausência de restrições, mas a capacidade de viver em uma sociedade onde as leis são justas e onde todos têm uma voz na criação dessas leis. Mas essa visão também nos obriga a confrontar com os limites dessa liberdade e a questionar até que ponto estamos dispostos a ceder nossa individualidade em nome de um bem maior. Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio. Hoje mergulhamos nas profundezas do contrato social de Jean-Jacques Rousseau, uma obra que nos convida a sonhar com uma sociedade mais justa e igualitária, mas que também nos alerta sobre os perigos de perseguir uma utopia. Em nosso mundo contemporâneo, onde a busca por igualdade e justiça continua a ser uma força vital, devemos sempre lembrar das lições de Rousseau. A verdadeira justiça só pode ser alcançada através de um equilíbrio cuidadoso entre liberdade, igualdade e diversidade. Espero que esse episódio tenha provocado em vocês novas reflexões e que continuem conosco nessa jornada do questionamento e descoberta. Compartilhe suas opiniões, discuta com seus colegas e não se esqueça de acompanhar os nossos próximos episódios. Até a próxima e lembre-se, a busca por uma sociedade justa é uma tarefa contínua, que exige tanto coragem quanto prudência.